Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Augusto, Emanuel, Giovanni, João Vitor, Pimenta, Maria Vitória, Vanessa, Wanderson. Hoje vamos falar sobre dois nutrientes, o fósforo e o enxofre, e as transformações que ocorrem seguindo o mesmo padrão. Eu não sei se todos estão cientes, na aula passada estava previsto aula sobre o nitrogênio e o carbono, eu gravei e adicionei lá no Moodle para vocês, tá? Depois vocês deem uma olhada. Vocês vão seguir a mesmo modus operandi, né, do que foi dito nas aulas, né? Ela tem um pouco das aulas dos ciclos biogeoquímicos, né? Nitrogênio e carbono. E antes de começar essa aula, eu fiquei pensando, quando eu gravei aquelas duas últimas aulas, de reforçar os elementos químicos que fazem parte da matéria dos seres vivos, que são essenciais, que são os que a gente chama popularmente de chontos. São os carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. E aí, nessa saga desses elementos que são mais importantes, eu não vou falar sobre todos os elementos dentro da microbiologia agrícola, mas sim tentar aproximar a temática que vocês já tiveram sobre ciclos biogeoquímicos, mas com relação a essa movimentação e a esse protagonismo. Se vocês perceberem na disciplina de microagrícola, toda vez a gente dá uma interação maior em cima, basicamente a disciplina de microagrícola que a gente está quase finalizando, a gente basicamente vai ter mais duas aulas. A gente tem como protagonistas o solo e como protagonistas os micróbios, né, os micro-organismos que sempre, em todo instante, em toda aula, a gente relata a participação desses dois componentes importantes. E aí, esses nutrientes, nas aulas anteriores de carbono e de nitrogênio, a gente relacionou dentro de outros estados da matéria, como o estado gasoso ou no subsolo, né? E no solo, propriamente dito, que é a forma de aproximar isso dentro de uma área de conhecimento dos alunos do curso de agronomia. Então, eu falei na aula passada do carbono, falei do nitrogênio, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fósforo. O fósforo é um elemento essencial para as plantas, ele é um constituinte de biomoléculas, né, moléculas de seres vivos, como os ácidos nucleicos. A gente lembra dos ácidos, quando a gente vê a constituição química de um ácido nucleico, ele é feito, né, a constituição do DNA ou RNA, de uma base fosfatada, ou seja, fósforo ali presente, de um açúcar de 5 carbono e das bases nucleotídicas, né, com que tem o nitrogênio. E o ATP, adenosina trifosfato, ou seja, duas etapas que a gente já falou nas aulas anteriores, do metabolismo, né, dos seres vivos, fotossíntese dos seres fotossintetizantes, dos seres que fazem essa conversão do carbono inorgânico que está no ar, o CO2, e a respiração, que também a gente falou sobre ele. Então, o fósforo ele tem uma participação, né, nessas duas atividades metabólicas. Ele é um constituinte da membrana plasmática, basta a gente imaginar lá na disciplina de biologia celular, e lembrar que a membrana plasmática dos seres vivos, não só, né, fungos, não só bactérias, né, que são organismos importantes aqui dentro da disciplina de microagrícola, mas a gente sabe que ela é quase numa proporção de 40 para 60, ela é lipoproteica, ela é composta de proteínas e lipídios. E esses lipídios, eles são fosforilados, ou seja, eles têm, na sua composição, ele tem a presença de moléculas de fósforo presentes, né? Lembrem da respiração, da fosforilação oxidativa e a importância disso na membrana, em eucariotos de membrana interna, né, da mitocôndria, e na membrana plasmática das bactérias, onde a respiração, onde a obtenção de energia ocorre na membrana celular das bactérias. Esse nutriente, ele é o que mais limita a produção no Brasil, então ele é um componente muito importante nos estágios reprodutivos, né? E ele é aplicado em grandes quantidades como uma forma de suplementação desses solos, devido às questões de insolubilidade ou então de problemas de disponibilização para as plantas. Então, esse nutriente,
ele tem, por característica, o fato dele ter uma baixa solubilidade nos solos. E lembrando, se a gente for imaginar, pensando nas disciplinas de solo, vocês estão no terceiro período, mas vocês vão voltar, algumas dessas questões que eu estou falando sobre esses nutrientes, vocês vão ouvir falar mais nas disciplinas de solo, nutrição mineral, física de solo. Então, mas ele tem uma baixa solubilidade nos solos brasileiros, e quando a gente falar sobre nutriente para a planta ser absorvido, sem dúvida alguma, alguns de vocês fizeram o curso técnica agropecuária, e a primeira ideia que vem é a rocha de origem, né? A decomposição da rocha como fonte desses nutrientes para que as plantas absorvam. Mas é sabido que não somente dessa fonte, né, da rocha, da degradação, do temperismo da rocha, esses nutrientes eles são disponíveis. Eles vêm de outras vias, esses componentes químicos que são importantes para a matéria, né, constituição da matéria dos seres vivos, eles vêm de diversas fontes, graças a Deus, né, se a gente for imaginar assim como um ponto de vista de sustentabilidade dos sistemas. Então, o fósforo ele é pouco móvel no solo e as maiores perdas ocorrem por erosão. E aí, essa erosão, nós temos várias categorias. Eu falei para vocês sobre erosão mais tarde, vocês vão estudar sobre isso em conservação de solo, mas a lixiviação, né, esse transporte é uma outra via, né, de perda desse fósforo, oriundo dessa suplementação, que seria uma outra forma de obtenção dessa quantidade, forma de incremento para que as plantas absorvam e que as plantas elas consigam utilizar para a sua produção esse elemento mineral. E, por fim, né, a gente sabe que a deficiência ou a falta do fósforo, assim como os vários nutrientes, se vocês procurarem na internet, existem vários ensaios em que eles fazem, geralmente, com água, né, hidroponia, com diversas culturas, em que vocês colocam todos os nutrientes e a falta de nitrogênio, falta de fósforo, falta de potássio, para observação da consequência da falta desses componentes no ciclo dessas plantas. Então, isso é um ensaio muito fácil, em casa de vegetação, muito fácil de ser realizado. E o fósforo, né, sua deficiência, sua falta, ela, consequentemente, a partir do momento que prejudica a produção vegetal, ele vai reduzir também a colheita, né? Então, ele vai estar prejudicando esse processo de transporte, esse processo de formação de grãos, formação de vagem, formação de frutos, formações de raízes, né, tuberosas, enfim, dependendo da espécie que for cultivada. Então, no solo, ele é encontrado na forma orgânica, então isso é muito interessante. Então, são duas as formas. A forma orgânica, né, o PO, aqui a sigla, e a forma inorgânica, que seria, né, o fósforo inorgânico na forma de fosfato, né. Então, normalmente, ele vai se ionizar quando você encontra ele na solução do solo. Eu vou falar várias vezes disso. E vocês vão encontrar o PO4 menos, né, menos 2, menos 1 aqui, em que a planta vai absorver, seria a forma disponível. Assim como eu falei para vocês, as duas formas do nitrogênio, né, para absorção, que é a forma de nitrato de amônia, aqui vocês vão ter o fosfato, né, esse fosfato. Então, o H2PO4, né, ionizado, é uma forma assimilável para as plantas e micro-organismos do solo, e ele tem uma baixa mobilidade, né, então ele tem uma dificuldade de penetração nesse solo, e uma alta tendência de absorção por óxidos de ferro e óxidos de alumínio. Então, então, se ele fica absorvido a esses outros grupos químicos, como os óxidos de ferro e alumínio, ele não vai ficar disponível para a planta. Então, ele tem um impedimento, né? Aí nós temos uma explicação do porquê em muitas circunstâncias a gente encontra o fósforo no solo, mas a planta, em algumas regiões do talhão, elas apresentam sintomas de deficiência, tá? Então, esse fósforo deficiente é na maior parte dos solos brasileiros, ou seja, nós necessitamos realizar a suplementação
via, né, as fontes de fósforo que nós temos disponíveis no mercado para serem aplicadas na forma de adubações, né, as chamadas adubações químicas. É claro, né, que isso seria de uma forma mais direcionada, né, às adubações químicas, mas nós também sabemos que as fontes de fósforo, agora num terceiro momento, além naturalmente, né, a gente sabe que naturalmente os nossos solos têm pouco fósforo, então seria, sempre vou imaginar, da onde vem o fósforo para as plantas? Rocha de origem, é a primeira opção. Segunda opção, as suplementações que a gente realiza, porque os solos nossos, as nossas rochas de origem, elas são pobres. E quando a gente tem esses problemas de mobilidade, problemas em que o pH interfere, né, em que o solo fica fixo, ele se movimenta muito pouco para ficar disponível na solução do solo, eu preciso conter, impedir essa ação desses óxidos de ferro e alumínio, tal como as relações, né, perfis de solo com acidez, que vão prejudicar a mobilidade desse solo. E quando a gente fala de suplementação, o que eu queria fechar, né, de ideia, de terceiro componente, seria a questão da matéria orgânica, essas diferentes fontes de material orgânico, eles podem ter diferentes quantidades de fósforo também, tá? Que é outra via de pensamento. E aí, é claro que, assim como a gente viu esse fósforo, essas relações com esses óxidos de ferro e alumínio, vocês vão encontrar enzimas, vão encontrar micro-organismos aqui, como a gente sempre, desde o início eu falei para vocês, só que agora a gente está dando nome aos bois. Né? Você tem micro-organismos que vão disponibilizar, que vão atuar, né, nesses fósforos que ficam adsorvidos, complexados, vão permitir com que eles mineralizem e que eles fiquem numa forma disponível para que as plantas o absorvam. Então, o ciclo, né, do fósforo, ele é um ciclo que a gente denomina como sedimentar, que o íon, né, que a gente chama o íon solúvel, é essa forma que cai lá nos vasos do xilema, absorvido pela zona pilífera das raízes das plantas, e ele é facilmente carregado pelas chuvas, né, e ele é lixiviado, e no momento que ele é transportado pelas chuvas, eles podem concentrar em lagoas, águas paradas, rios, e isso ocasionar o que a gente chama de eutrofização. Em outro momento da disciplina eu já falei sobre essa questão da eutrofização, do problema que isso ocorre, e a chegada disso, né, se não houver o tratamento dessa água, né, imagine, uma água não tratada, nós, bebendo dessa água, nós podemos nos contaminar com nitratos, nos contaminar com fosfatos, que são disponibilizados nessa água a partir do momento que a gente bebe essa água. E essa eutrofização, outro ponto, é esse desequilíbrio ecológico que ocorre no ecossistema aquático, como a questão que a gente vê de multiplicação de algas e todas as consequências que nós temos relacionadas à eutrofização, que a gente já discutiu. No solo, né, o fósforo ele pode ser fixado, né, tornando-se indisponível para as plantas. Né, e aí, a gente já falou essa fixação, né, dos óxidos de ferro e alumínio, e que a gente pode ter micro-organismos para nos auxiliar nesse processo. Então, se na aula passada eu falei para vocês sobre microbialização das sementes, a gente sempre vê, e muito popular isso, com bactérias e fungos, micro-organismos, né? Na verdade, bactérias, né? Os FBNs, associadas às sementes de soja, ou micro-organismos, né? E sementes de outras plantas para fixação de nitrogênio, vocês também podem encontrar micro-organismos para solubilizar fósforo. Então, isso também eu gostaria que vocês, como agrônomos, futuros agrônomos, tivessem um pensamento também de uma outra possibilidade de melhorar essa assimilação, essa absorção de fósforo com essa microbialização, com a adição de micróbios próximos à rizosfera, próximos a essa semente, para ser responsável por essa disponibilização, por essa atividade, assim como você tem micorrizas, assim como vocês têm
FBNs ou bactérias diazotróficas para fixarem o nitrogênio, vocês têm micro-organismos para melhorarem essa assimilação e todos os outros efeitos indiretos de micro-organismos associados, né, incorporados no sistema de produção agrícola, né, não só com nitrogênio, mas também com fósforo. E eu vou mais além, né, de vários micro-organismos, também tem um caso, a gente vai ter uma aula só sobre micorrizas, né, praticamente eu não quero finalizar a disciplina sem falar sobre exclusivamente sobre os FBNs e sobre as micorrizas. Nós temos, o fósforo também é fixado pelas micorrizas para as plantas. Então, esse fósforo, como eu falei para vocês, ele pode ser oriundo dos resíduos orgânicos animais e vegetais, então, ou seja, se ele vem do material orgânico, o fósforo é chamado, a forma dele é orgânica. E a biomassa microbiana vai mineralizar, né, em cima desses resíduos, vai disponibilizar o fósforo que está contido. É claro que cada resíduo orgânico vai ter uma concentração variável de atividade sobre né, sobre esse conteúdo de fósforo, e vai fazer com que, como eu tinha falado para vocês, ele vai mineralizar e vai disponibilizar esse fósforo aqui disponível. Então, a mineralização diz respeito à forma disponível para que as plantas assimilem esse nitrogênio. Assim como ele fica nessa forma disponível, pode acontecer um problema de percurso e esse fósforo assimilável também, ele pode ficar indisponível para as plantas e ficar imobilizado, como eu falei para vocês, no perfil do solo. E aí, como eu tinha falado para vocês, essa é a primeira fonte de fósforo, que seriam nos resíduos. Se eu perguntar para vocês, lá nas questões, né, questão discursiva, quais são as formas de assimilação de fósforo pelas plantas? Então, a primeira são os resíduos orgânicos, que tudo vai depender da concentração do fósforo no resíduo orgânico animal ou vegetal. As rochas fosfatadas, repetindo, né, como eu tinha falado para vocês, a adição de fertilizantes, né, que a gente está falando aqui para vocês, feita pelos processos de adubação química, né, então adubação orgânica, adubação química, né, pode estar incluso aqui dentro dessa incorporação de resíduos. Então aí a importância, esses dias eu estava lendo um texto em que estava falando da importância de você deixar o material orgânico e não queimar o resíduo orgânico para que ocorram essa mineralização, essa disponibilização desses nutrientes com o tempo. E o fósforo, ele é muito bem-vindo para as plantas a partir do momento em que o resíduo orgânico, a serrapilheira, o material em decomposição, fica sobre a superfície e ele não é queimado, né? A gente falou sobre o ciclo do carbono, a gente falou muito sobre uma prática, né, que a gente aprendeu no passado, que se realizava de eliminação de carbono para a atmosfera, que é a queimada. Então, ao invés de realizar essa queimada, né, eu vou deixar o resíduo para decompor e degradar gradualmente e sofrer essa atividade. Ao invés de jogar para a atmosfera esses componentes, eu vou colocar ele, no caso do carbono, né, no solo, pela atividade né, pelo protagonismo da biomassa microbiana. Então, voltando, uma fonte é fertilizante, né, químico, aqui os resíduos orgânicos, e a terceira são das rochas de origem, né, os minerais de argila, né, a base de ferro, alumínio, cálcio, eles podem serem solubilizados, né, e a biomassa pode agir mineralizando esse componente, né, como eu falei para vocês, os óxidos de ferro, de alumínio, e aqui eu adiciono ainda o de cálcio, né, que podem estar fixados, como eu tinha falado para vocês aqui, ó, óxidos de ferro, alumínio, e aqui cálcio também posso adicionar, tá? E aí, por isso que eu já falei sobre isso, a biomassa microbiana, a manutenção, um solo não degradado, vai auxiliar a dar de bandeja para a planta, né, a disponibilizar esses nutrientes para que as plantas absorvam, tá? E essa biomassa microbiana, se não existe, eu posso colocar isso na semente, microbiolizar na semente, né, esses organismos para realizarem a solubilização desse fosfato.
Então, nós temos esse fosfato inorgânico, que ele pode ser indisponível, que é o chamado fosfato lábil, e o fosfato não lábil também, também é uma outra forma de fosfato que nós temos, é, inorgânico que nós temos, que vai ficar também indisponível para ser absorvido. Então, quando a gente fala de formas, existem algumas formas em que elas são muito dependentes, né? A gente falei um pouquinho sobre o pH no início, a gente falou sobre imobilização com alguns compostos, mas também o pH, ele pode aumentar essa disponibilidade em determinadas faixas de pH. Então, aqui o H2PO4, né, o ácido fosfórico, ele tem na faixa de 2 até 4 de pH, ele tem uma alta disponibilidade para as plantas, né? Ele se ioniza, ele vai ficar numa forma para ser assimilado. O H2PO4, né, o ácido ortofosfórico, ele tem uma faixa aqui, um pico, né, de 6 de pH, que é o pico para absorção, né, maior disponibilidade dessa forma de fosfato que vocês têm para ser liberado na natureza. Aqui, né, outro íon, né, o ácido monofosfórico, ele tem uma faixa agora, né, de um solo mais básico, de 8, de pico de 8 de pH, para que ele tenha um máximo de disponibilidade. Então, a relação com correção de pH para a disponibilidade desse nutriente. Então, uma faixa bastante pequena, né? E aqui o íon fosfato PO4, né, que a gente encontra, que é, né, a forma mais predominante que a gente tem, ele tem a faixa de 8 a 12 para ser, né, mais disponível, né, para ser mais assimilável pelas plantas. Então, reparem aqui dentre as formas de assimilação, né, essa relação desse íon fosfato, que é a forma mais importante absorvida pelas plantas, a faixa de pH que mais favorece a sua absorção, a sua assimilação pelas plantas. A gente sabe que nos solos tropicais existe uma quantidade de fósforo, ela é muito baixa, e a maioria dos solos tropicais necessitam dessa solubilização, dessa atividade. Ou não basta só você ter um investimento no insumo de aplicação do adubo, mas assim como você necessita da atividade microbiana para que ele seja assimilado, além do slide anterior, a questão de pH e todos esses fatores que a gente precisa favorecer na prática. E agora, né, eu falei sobre o fósforo inorgânico e o fósforo orgânico, ele é oriundo dos resíduos e ele sofre a ação da atividade da biomassa microbiana, gerando produtos da decomposição. E esse fósforo orgânico no solo, geralmente ele está dentro, né, estima-se que ele esteja dentro de uma amplitude de 5 a 40% do total de fósforo do solo. Então, nós temos aqui algumas formas de fósforo estimadas, né, de fósforo orgânico estimada no solo. Então, aqui o fosfato do inositol, de 10 a 80%, os fosfolipídios, né, de 0,5 a 7%, seria né, a identidade desse fósforo orgânico do solo. Os ácidos nucleicos, como eles são elementos moleculares muito pequenos, eles representam 3%, né, do fósforo orgânico do solo. As fosfoproteínas, né, tem traços aqui, né, pequenas porções variáveis, e os fosfatos metabólicos, de ATP, etc., também não se tem informações a respeito, né, da quantidade, né, das amplitudes desses fósforos. Mas reparem aqui a grande quantidade que tem dos fosfatos oriundos de inositol. Então, bactérias e fungos estão envolvidos com esses processos de solubilização. Daqui a pouco eu vou mostrar um ensaio prático, né, de solubilização de fósforo. E se existe solubilização, então, ou seja, é uma transformação, uma degradação, por isso que eu falei aquela aula de matéria orgânica, para mineralizar, tornar uma forma química do nutriente, do componente inorgânico. A gente sabe que as plantas absorvem íons inorgânicos para metabolizarem e transformarem em compostos orgânicos, né, como seres produtores, como a gente falou na última aula. Então, os micro-organismos, eles podem modificar essa forma
desse fósforo na planta. Então, nós temos, como eu falei para vocês, as micorrizas, mas também existem fungos não micorrízicos que também fazem essas transformações com fósforo. Existem, durante esse processo, a liberação de fito-hormônios que fazem com que as raízes elas cresçam, né? Então, a gente sabe que a grande regulação do crescimento, a demarcação de mudanças, né, dos estádios fenológicos das plantas são graças à síntese de hormônios, e vocês viram lá em fisiologia vegetal, viram em anatomia que as regiões meristemáticas, algumas regiões que apresentam áreas de tecido, lá na aula de anatomia vegetal, áreas de tecido meristemático, eles são responsáveis por essa produção de hormônios. Mas não somente as plantas absorvem, produzem esses hormônios, mas também os micro-organismos associados, tanto na parte aérea quanto no sistema radicular, micro-organismos benéficos, vamos imaginar assim, porque eles vão auxiliar nesse vigor, nesse desenvolvimento dessa planta. O estímulo à excreção de ácidos orgânicos, né, e íons de hidrogênio também é uma outra consequência da ação desses micro-organismos. Né? Micro-organismos, eles estimulam hormônios, eles secretam ácidos orgânicos, né, e também hidrogênio, que vai estar relacionado com pH, e a produção de sideróforos, né, que são pequenas moléculas químicas que auxiliam na solubilização, a disponibilização do ferro, e isso pode estar relacionado com, né, com uma ação sinergística, ao mesmo tempo para a disponibilização de fósforo, de ferro, também para a disponibilização do fósforo. E produção de enzimas, né, fosfatases, né, são enzimas que vão atuar compostos à base de fósforo, né, e, consequentemente, torná-los disponíveis para que as plantas absorvam, tá? A respeito, né, do crescimento, eu coloquei aqui uma foto só para vocês terem uma ideia dos fito-hormônios e regulação de crescimento, aqui no caso do gênero de um tricoderma, que a gente conhece mais como uma ação, como um antagonista, mas aqui vocês observem a questão do porte, né, todas as plantas, né, cultivadas no mesmo ponto, e aqui a diferença de isolado de tricoderma, que faz com que a planta cresça mais, e aqui sem a presença de tricoderma, ou seja, fito-hormônios, né, produzidos pelo fungo quando você adiciona o fungo em crescimento com a planta. Então, a regulação de crescimento, né? Então, a gente antigamente falava hormônios vegetais, hoje a gente fala produção de compostos reguladores de crescimento. Tanto a planta sintetiza, e aí condições ambientais favorecem essa planta sintetizar esses hormônios, assim como essas populações de micro-organismos do solo, da folha, do filoplano, que podem auxiliar na regulação e no crescimento dessas plantas, tá bom? Micro-organismos responsáveis pela solubilização do fósforo, né? Então a gente sabe que as raízes exudam compostos, né, que têm atividade microbiana. Esses compostos são ácidos orgânicos, ácido cítrico, oxálico, lático, succínico, várias categorias. E aí, fosfatos de cálcio, ferro, como eu tinha falado para vocês, alumínio, eles tornam esses compostos, eles podem serem capturados, né, quelatilizados, né, e ficarem complexados, né, não estarem disponíveis para as plantas. Esse é um viés. E outra via é a questão de estarem atrelados, né, conectados a minerais primários que já existem, minerais primários da rocha de origem, como a apatita, para liberarem esse fósforo solúvel, né, esse fósforo disponibilizado, né, que é um mecanismo de solubilização do fosfato para o solo. Tá? Então, existe uma capacidade de liberação desses ácidos orgânicos ou inorgânicos, né, para o meio, que caracteriza os micro-organismos solubilizadores de fósforo para o solo. Então, nós temos uma categoria de micro-organismos que nós podemos encontrar nos solos que permitem a disponibilização desses nutrientes.
E quem são esses micro-organismos, esses solubilizadores de fósforo, né, que a gente encontra? Então, dentro dos fungos, os mais famosos, dentro da categoria dos fungos, os mais famosos seriam os aspergilos, né, que a gente encontra em grãos, aspergilos e penicílios, muito famosos pelos mofos e bolores, e dentre as bactérias, bacilos também, a gente já falou sobre eles, micrococos, espécies de pseudomonas, burkholderia, rhizobium, né, olha que interessante. Então, Rhizobium, que a gente falou lá sobre fixação de nitrogênio, ele também pode ser, né, é, solubilizador de fosfato. O agrobactério, que existe uma espécie, Agrobacterium tumefaciens, que é uma bactéria fitopatogênica em rosáceas, ele tem também espécies que são benéficas para a solubilização de fosfato. Azotobacter, né, utilizada para tratamento de água de esgoto, e ervínia, né, existem espécies, as podridões moles, os sintomas de podridões moles das plantas são provocados por ervínia. Então, olha que interessante, né? Então, você sabe que eu posso pegar 1 grama de solo, qualquer solo que tem, a gente sabe que 1 grama de solo a gente tem uma quantidade imensa de micro-organismos. E eu posso quantificar o número de micro-organismos por uma técnica que a gente chama de diluição em série. E aí eu uso geralmente as diluições de 10 a 4, 10 a quarta, 10 a terceira, que eu plaqueio no meio de cultura para poder quantificar. Só que tá vendo esses pontinhos pretinhos aqui? Ao invés de somente quantificar, eu posso verificar se essas colônias de fungos e bactérias, a princípio que a gente não identificou, não sabe quem são, né? Às vezes alguns padrões de crescimento de fungo, olhando na placa, a gente consegue identificar se é aspergilos e penicillium, né? Eu consigo, vocês também conseguem, né? Os aspergilos, eles têm alguns padrões, o penicillium também, você pode encontrar no meio. Mas agora resta saber se esses aspergilos, esse penicillium, esses bacilos, essa pseudomonas, ervínia, que crescem nessa placa, eles, como que eu faço para saber se eles auxiliam nesse processo de liberação de fósforo? Então, existe meios de cultura, eu não coloquei aqui para vocês, mas existem meios de cultura que eu coloco dentro da placa, e aí a colônia crescendo, ela vai formar esse halo aqui, ó, que a gente chama halo de solubilização de fósforo, que está no meio. Então, eu faço um meio de cultura específico, onde eu coloco qualquer micro-organismo que eu encontro na natureza e eu vou observar esses halos. Ó, aqui existem outras colônias de micro-organismos, onde não formaram halos, e essas colônias seriam, né, os meus solubilizadores de fosfato. E aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, se eu pegar essa colônia aqui, ó, eu multiplicar numa outra placa e depois produzir em série uma grande quantidade, usar um reator, um bioreator para multiplicar e depois colocar na minha semente, isso vai ser bom? Sim. Isso pode melhorar, mais ou menos esse seria a forma de pensar de como que surgem, né? Claro que na indústria eles escolhem o melhor isolado, que tem a melhor capacidade de solubilização, que nos testes de laboratório e testes de campo, eles apresentam as melhores performances, né, de solubilização do fósforo na atividade de campo, que eles consigam sobreviver à resistência, à falta de água, às condições que a gente tem adversas do ciclo produtivo. Então, aqui, ó, a diferença entre esse ensaio, eu coloquei um vídeo sobre diluição em série lá no início, no módulo 1, para quantificação, mas agora o que a gente poderia fazer seria uma segunda etapa daquele ensaio, né, desse ensaio de quantificação de UFC, pegando colônias aleatórias, botando no meio específico, ou pegar a diluição em série e colocar automaticamente no meio, igual aqui, ó, né? Aqui você tem vários tipos de colônias. E fazer a quantificação e, ao mesmo tempo, verificar o fato da existência ou não de halo. Então, isso é dessa forma que eu quantifico isso num teste em laboratório para detectar se o micro-organismo é ou não solubilizador de fósforo. Uma outra pergunta que vocês poderiam me colocar às vezes a gente vê grãos, penicillium e aspergilos, penicillium e aspergilos, e eu posso pegar esse grão, lavar esse grão para tirar os micro-organismos que ficam na superfície e colocar ele sobre a superfície desse meio com
É um meio específico para detecção de micro-organismos solubilizadores de fósforo. E coloco, e se crescer o aspergillus, e se ele formar o halo, isso significa que a minha semente contém um micro-organismo solubilizador de fosfato. Tá ok? Então, a gente tem, como eu falei para vocês, ó, a importância do inoculante de fósforo, né? Então, olha a quantidade, né? Com a presença de inoculante, né? Eu falei de microbiolizador, é a mesma coisa. O inoculante de um solubilizador de fósforo na semente, né? Eu posso usar, né? Como a gente faz com nitrogênio, né? Para a soja. Então, vou tentar aderir sobre a superfície do tegumento dessa semente esse inoculante, esse candidato que eu encontrei, e aí eu posso fazer com que o fósforo que está próximo a essa rizosfera, ele fique ativo. Olha a quantidade de fósforo ativo aqui, ó. Fósforo verdinho próximo à rizosfera dessa planta e que fósforo inativo, branquinho, né? E aqui, quando eu não coloco inoculante, o que acontece? Eu tenho fósforo, mas só que ele não está ativo, não está disponibilizado, não está solubilizado pelas diferentes categorias de micro-organismos. Então, reparem a importância que é, né, de você saber dessas tecnologias, da importância de você incrementar, né, de você adicionar componentes como esses. A gente ouve muito pouco a mídia falar sobre a importância de você colocar, além dos FBNs, os solubilizadores de fósforo para essa planta e que talvez isso possa ter um reflexo, né, no montante final em sacas, né? Então isso é extremamente importante quantificar isso dentro de uma área produtiva e imaginar o quanto que isso possa ter efeito. Então aqui visualmente, né, é claro, isso vai depender de condições ambientais, de interações dentro do sistema, né? Mas reparem aqui a diferença visível com relação ao comprimento da raiz, o desenvolvimento dessa raiz sem a presença de micro-organismos solubilizadores de fósforo. Então, ela vai potencializar a capacidade de absorção e aumentar a disponibilidade desses pezinhos verdes aqui próximo a essa planta, né? É muito interessante, eu acho muito interessante essa questão da gente ter possibilidades, entender essas possibilidades, saber como gerar, né? Hoje em dia tem um movimento em cima das on-farms, né? Em cima de tricodermas, em cima de micro-organismos. Então, por que que a gente... Só que a gente vê muito desse movimento, umas assessorias muito rasas, com base nas questões mais técnicas, né? As questões de quem, a identificação, né? Ter a identidade de quem é a população e essa população, os benefícios, né? Benefícios com relação ao nitrogênio, os benefícios com relação ao fósforo, os benefícios com relação aos nutrientes para as plantas poderem expressarem seu máximo de potencial, né? Ou seja, viver, produzir dentro de uma área, de um perfil de solo degradado, a gente pode evitar com que isso aconteça, a gente pode trabalhar tecnicamente para que isso não aconteça. Ainda sobre as formas, né, de fósforo, repetindo, né, então na solução do solo a gente sabe que é a via aonde esse fósforo vai chegar. Então existe a fonte orgânica, como a gente falou, eles podem ser imobilizados pelos óxidos de alumínio, cálcio, né, que a gente falou, ou eles podem estar disponíveis para assimilação e serem adicionados aqui na solução do solo nas fontes orgânicas, né. E aí é claro que essa mineralização, né, vamos agora dar nome aos bois, essa mineralização é graças à atividade microbiana, né, da fosfatase ácida, né, existe um gene chamado FOC, presente em micro-organismo, que permite com que haja de alguns micróbios do solo, que permite com que ele fique disponível para as plantas. A própria fosfatase, outra fosfatase alcalina, né, que permite essa atividade sobre o resíduo orgânico de libertação do resíduo orgânico do fósforo para que ele fique disponibilizado para a raiz dessa planta,
né? Então, existe um outro FOD, né? Aqui genes BPP, AP, são todos genes em que a ciência descobriu, né, dentro do genoma desses micro-organismos solubilizadores, que eu dei exemplos agora há pouco de bactérias, de fungos, né, que são solubilizadores, são genes que são os grandes controladores e responsáveis por essa transformação. Por que o professor está falando de gene? Por que o professor está falando das enzimas, de compostos químicos que são responsáveis por essa mineralização? Então, olha que interessante. Então, uma via também de tecnologia é você criar super micro-organismos, né? Assim como você tem... É claro que existe um problema com relação ao lançamento de micro-organismos transgênicos no ambiente, por causa das interações com as outras populações, mas trabalhos em laboratório em que você possa utilizar super micro-organismos que solubilizem, e se isso tiver um efeito sobre a planta, né? Olha que interessante isso, ou uma atividade de pesquisa, né? É bastante interessante, onde você super expresse esses genes, esses compostos, e que esses compostos aumentem a quantidade daqueles pezinhos verdes que eu falei agora há pouco para vocês, tá? Então, na solução de solo, aí fica numa questão, num ponto de vulnerabilidade esse fósforo. Se ele não for absorvido por essa planta, ele pode ser lixiviado, cair no lençol freático, esse azul significaria um lençol freático, e ele seria disponibilizado, ele estaria tendo os efeitos da eutrofização. Além disso, na solução do solo, ele pode ficar, né, ali seria aqui numa porção, eu já falei agora há pouco para vocês, uma porção inorgânica, né, porque as plantas absorvem nutrientes, compostos inorgânicos, e ele pode ficar lábil ou não lábil e fixado e não disponível para as plantas. As fontes inorgânicas, né, as fontes que a gente tem de fertilização, de suplementação que a gente faz, de adubação, ele pode ser solubilizado, ou seja, eu aplico o adubo, a água, né, e a atividade microbiana pode me favorecer essa solubilidade, né? Aqui a biomassa, tanto em cima do resíduo orgânico quanto desse fertilizante que é adicionado, ele vai aumentar essa capacidade de ser absorvido e disponibilizar esse nutriente para a solução do solo. Mas esse nutriente também ele pode ficar aderido, né, aos ácidos orgânicos dos sideróforos, lembrando que sideróforos são compostos em baixa quantidade, né, que são responsáveis pela disponibilização de fósforo, de ferro. E junto com o ferro, esse fósforo pode se conectar e impedir com que, conectado a esses sideróforos, o fósforo, ele vai mudar a via de caminho, assim como a lixiviação mudou a via de caminho, a planta não absorveu, e isso pode acontecer. Além disso, ele pode ficar associado a exopolissacarídeos, e durante essa reação pode liberar hidrogênio e, consequentemente, acidificar, né? E essas seriam o que a gente chama as formas de fósforo, né, que a gente encontra de circulação do fósforo no sistema solo-planta. Aqui a quantidade de fósforo total em sedimentos, né, a maior quantidade em sedimentos, eu posso encontrar o fósforo inorgânico aqui, né, 80 vezes 10 a 12, né, quilos. Aqui na profundeza, em detritos, né, a quantidade, junto com a biota tem uma menor quantidade, isso nos oceanos, e os reservatórios o maior reservatório, né, nos oceanos são os sedimentos que ficam embaixo, no fundo do mar. E aqui no ambiente terrestre, a gente sabe que no solo é onde a gente vai encontrar maior quantidade, de 96 a 160. Aqui nas rochas fosfáticas, como a apatita, né, é um mineral oriundo de uma rocha fosfática, 19 vezes 10 a 12 quilos. Na biota, 2,6, né? Então, para uma fitomassa que tem 1,8 vezes 10, desculpa, a biota com 2,6 vezes 10 a 12 quilos. Na água doce tem de 0,09, né, uma quantidade menor, e na planta, né, como constituinte de 1,8 vezes 10 a 12 quilos por
quilos de fósforo total. Essas seriam as quantidades nessas diferentes frações que compõem esses reservatórios de fósforo, ou seja, existem reservatórios nos oceanos, tanto nos oceanos quanto no ambiente terrestre. A utilização de fósforo como fonte, pelas plantas, ela pode ser maximizada quando os resíduos vegetais são lentamente decompostos, o que eu tinha falado para vocês. Ao invés de você queimar, você deixar ele decompor de uma maneira lenta, Materiais com alta relação CN, que tem uma resistência maior para degradação pelos micro-organismos, você vai ter a atividade e disponibilização mais lenta desse fósforo, seria desejável. E a atividade das fosfatases, eu já falei para vocês, tem vários micro-organismos, falei sobre os genes, de alguns desses micro-organismos solubilizadores de fósforo, eles vão estar atuando sobre as raízes e por essas regiões genômicas, desses micro-organismos que auxiliam na síntese dessas enzimas. Enzimas são proteínas que lá no ribossomo, o RNA mensageiro vai traduzir e vai sintetizar para ter atividade, lançar para o ambiente a atividade desses compostos e disponibilizar esses compostos para as plantas. As fosfatases ácidas, então vocês vão encontrar normalmente elas junto com plantas e micro-organismos sintetizam esses grupos de compostos, e as fosfatases alcalinas, que são as enzimas que vão permitir a solubilização, a mineralização do fósforo no solo. A fosfatase alcalina, somente micro-organismos sintetizam essas enzimas. E a produção dessas fosfatases, ela é o resultado de produções bioquímicas a nível celular, desencadeadas primordialmente pela diminuição da absorção de fósforo pelo micro-organismo. Ou seja, se eu perguntar para vocês um exemplo de uma enzima que é responsável pela disponibilização, pela mineralização do fósforo do solo, primeira palavra que deve vir à cabeça de vocês são as fosfatases, fosfatases ácidas e as fosfatases alcalinas. Micro-organismos atuantes na mineralização, eu já mostrei essa tabela para vocês quando eu falei do nitrogênio, e agora vamos falar do fósforo, Quando você tem uma relação de fósforo, maior que 300, você tem uma imobilização desse fósforo, maior, do que mineralização, então a disponibilidade de nutrientes pode diminuir, e isso acontece para solos que são pobres. Para solos que têm uma quantidade de fósforo agora menores que 300, menores que 200, você tem agora desculpe, aqui você vai ter uma imobilização menor que mineralização, então, ou seja, ela vai aumentar a disponibilidade de nutrientes, ou seja, vai ficar mais disponível nessa condição quando você tem menor quantidade de fósforo, de relação de carbono com fósforo, ela é menor que 200, tá? Então, a relação menor que 200, vai fazer com que haja um aumento da disponibilidade de nutrientes, ou seja, a planta vai absorver esse fósforo e o fósforo não vai ficar imóvel. E quando tem faixas de 200 a 300, a disponibilidade não é alterada e você tem uma relação de imobilização e mineralização que seria a mesma, tá? Então, isso é a relação agora de carbono com fósforo para a consequência com relação à disponibilidade de nutrientes, disponibilidade do fósforo para as plantas. O fósforo é importante para a formação da ATP para os seres vivos que utilizam essa molécula. O fósforo não é encontrado na forma gasosa, então, quando a gente falou dos ciclos biogeoquímicos, do carbono, do nitrogênio, que foram temas das últimas aulas, o fósforo ele não fica numa forma gasosa, então ele sempre vai ficar numa forma sólida. Então, anotem isso como característica no caderno desse nutriente
para as plantas. Então, ele não vai ser lançado para a atmosfera, como a gente vê lá da desnitrificação do nitrogênio, quando a gente fala da queima de material orgânico e lançar CO2 para a atmosfera, ou respiração que lança CO2 para a atmosfera lá no ciclo do carbono. As plantas elas vão absorver pelas raízes a forma inorgânica, então as plantas são os consumidores das formas inorgânicas, né, que eu já falei para vocês. As plantas absorvem e os consumidores, os animais, né, os animais herbívoros, que são não produtores, eles vão absorver esses nutrientes pelas plantas. Animais e plantas mortas, né, são decompositores, eles devolvem o fosfato para o solo, lixiviado, e ele pode ser levado para o oceano, tá? E no fundo, ele vai precipitar desses oceanos, formando, a gente falou sobre as fontes, né, de fósforo, e no fundo, ele vai precipitar formando novas rochas, e a gente sabe que muitas áreas de ambiente terrestre no passado eram oceanos. Essas rochas, muitas vezes, por isso que a gente falou no início da aula, que a origem do fósforo é sedimentar, porque existem, deixa eu ver meus conceitos de geologia, existem 3 tipos de rochas, né, principais: rochas ígneas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Nessas rochas sedimentares, né, os sedimentos que se depositam numa área de menor declive, pode originar essas rochas há milhares e milhares de anos, e depois essa rocha ela se intemperiza e formam os solos, e, consequentemente, essa categoria de solo de rocha sedimentar vai liberar fósforo do material de origem para que as plantas absorvam. Então, essas rochas, quando descobertas, aí falando desses ambientes marinhos que deixam de serem marinhos, eles sofrem intemperismos biológicos e não biológicos, e esse fosfato é adicionado no solo, que seria uma das formas de liberação de fósforo para as plantas, de acordo com as rochas de origem. Lembrando do que eu falei agora há pouco, os solos brasileiros, né, são pobres em fósforo, né? As rochas de origem que compõem os solos brasileiros, elas têm pouco fósforo. E assim a gente finaliza a parte, né, do ciclo a importância do fósforo e as formas de disponibilização desse fósforo para as plantas, tá? Então, o que eu gostaria de fechar nessa aula, muito importante, é a questão de a possibilidade de encontrar micro-organismos solubilizadores de fósforos e serem utilizados, né? Então, se fosse imaginar sobre o futuro de pesquisa em cima dessa parcela dentro da biologia do solo, encontrar micro-organismos também, iniciativas de micro-organismos eficazes para a solubilização de fósforo, e que isso não seja um problema para a produção agrícola. Eu falei sobre nitrogênio, falei sobre perspectivas, né, em cima de bactérias fixadoras de N, encontrar as melhores populações